Oi, o Ciência está começando agora. Hoje vamos falar do transtorno do déficit de atenção, um problema que afeta 10 milhões de brasileiros. Muitos deles sem tratamento por conta da falta de informação sobre o transtorno. Falta de informação que gera dúvidas e polêmicas sobre o uso de remédios. O Dr. Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e vai explicar como agem esses medicamentos, como deve ser feito o diagnóstico correto do transtorno. A Yane Kestelman vive o dia a dia de quem tem transtorno de déficit de atenção. O filho dela sofreu muito com preconceito até descobrir que tinha problema. Foi taxado de desobediente, agitado, disseram até que o transtorno não existia. Mas aos 16 anos ele começou o tratamento, aos 23 passou com 10 no vestibular e está tudo certo. A inadimplência do consumidor aumentou 19% no primeiro semestre, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. O brasileiro anda enrolado com cheque especial e com financiamento de carros e imóveis. O economista Roberto Zentgraf vai explicar o que fazer para sair das dívidas, como calcular o máximo que se pode gastar com prestações. O ator e bailarino Jarbas Homem de Melo vai falar de Cabaré, um dos musicais mais famosos do teatro, que na versão brasileira é estrelado por Cláudia Raia. Jarbas foi indicado ao Prêmio Michel de melhor ator pelo espetáculo, que tem a direção de José Posse Neto e versão de Miguel Falabella. A música de hoje fica por conta da cantora e compositora Ana Costa, lançando seu terceiro CD. Hoje é o melhor lugar. O repertório traz sambas inéditos, parceria com Zélia Duncan, Murcha Babi e também regravações de Luiz Carlos da Vila, Gonzaguinha e Martinho da Vila. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu acho que o primeiro assunto é o transtorno do déficit de atenção. É difícil falar isso, né? Transtorno do déficit de atenção. Chama TDAH, isso? Isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Por que hoje em dia tanta gente é hiperativa? Porque o diagnóstico é mais fácil, é mais divulgado? Pois é, Leda. Eu vou começar com uma historinha que data há milênios. Na verdade, o TDAH sempre existiu. O que existe hoje, que as pessoas precisam entender, assim, é o acesso à informação. A partir do momento que as pessoas têm acesso à informação, tanto pais, educadores e até médicos, aí fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Se é mais fácil de fazer o diagnóstico, as pessoas chegam mais facilmente até o psiquiatra para realizar o tratamento. Então, a doença existe, já foi relatada muito antes de existir proposta de tratamento. As histórias já são muito antigas em relação... século passado. São muito antigas em relação ao comportamento das crianças alteradas e também dos adultos. Mas durante muito tempo, inclusive, só se falava em crianças. Mas a gente sabe que apenas parte das crianças, da passagem da adolescência para a vida adulta, que as pessoas deixam de ter a doença. Então, assim, nós temos cerca de 5,3% das crianças portadoras de TDAH, mas adultos nós só temos 2,5% dessa população adulta. Parte dessa população deixa de ser com tratamento ou sem, naturalmente, da passagem de adolescente para a vida adulta, o que é ótimo. O ideal é que fosse 100%, mas isso não é algo que nós determinamos. Isso é algo que acontece dentro da evolução do ser humano. E por que a pessoa tem isso? Porque é genético, porque é comportamental? É o quê? Essa é uma doença genética. É uma doença geneticamente atribuída. Inclusive, mais atribuição genética, eu tenho que falar não de forma médica, mas de forma que a população entenda, só a altura que ganha do TDAH. O TDAH, só para você ter uma ideia, é a doença de melhor resultado de tratamento na psiquiatria. E uma das de melhor resultado de tratamento na medicina como um todo. Então é muito bem estudado, bastante bem estudado. Nós temos no Brasil, por exemplo, especialistas de renome mundial. O presidente da Federação Mundial de TDAH é um brasileiro. É o Luiz Augusto Rode, que é um gaúcho, que é brasileiro. Nós temos o Paulo Matos, que é um dos melhores homens que estuda essa área no mundo, dos melhores psiquiatras do mundo nessa área. O Guilherme Polanzi, quer dizer, nós temos bons nomes no Brasil que estudam essa área, que para nós é muito bom, porque mostra assim, que a psiquiatria brasileira tem crescido e desenvolvido muitíssimo bem. Que bom. E, Anne, você tem uma experiência pessoal? Na verdade,
Eu gostaria de acrescentar, né, que o transtorno de déficit de atenção, ele é reconhecido e classificado pelo CID-10 da Organização Mundial de Saúde e que não há nenhuma dúvida no mundo inteiro sobre a sua existência e quais são as maneiras que ele tem que ser tratado, quais são as formas que esse tratamento pode ser dado. A minha experiência é porque eu sou presidente da Associação de Portadores de TDAH do Brasil. Essa associação tem como missão divulgar informações científicas sobre o transtorno, justamente para esclarecer a população e evitar essas polêmicas que temos tido ultimamente, que mais causam alarme à população do que esclarecem. E sou psicóloga também e sou mãe. Tenho um filho, um dos meus filhos é portador de TDAH. Como é que você descobriu? Na verdade, a nossa história é a história de todas as pessoas que têm TDAH no Brasil. Por isso que eu queria saber a sua, porque a gente trabalha justamente em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e com outras associações médicas. Nós temos um documento, inclusive assinado, um manifesto de 30 associações, entidades médicas brasileiras de apoio à nossa causa. Porque, na verdade, a gente trabalha pensando em esclarecer essas pessoas, partindo do fato de que as histórias são todas muito semelhantes. Que histórias são essas? A gente tem um filho, né, que é lindo, é o amor da vida da gente, é uma criança maravilhosa, é inteligente, esperta, mas não aprende. A despeito de você perceber que o seu filho é capaz de uma série de coisas, ele não aprende como as outras crianças. Algo diferente no processo de aprendizagem dessa criança na escola impede que ela consiga fazer o que a gente chama hoje de inclusão escolar. Essas crianças são desatentas, impulsivas e algumas delas hiperativas. Esses são os sintomas primários do TDAH, né? O TDAH, como disse o Dr. Antônio Geraldo muito bem, é reconhecido há muitos, já tem uma centena de anos que ele é reconhecido. E ele é aquela criança agitada, que não fica quieta, que não presta atenção? Isso é um... Ou que não se liga muito, assim, distraída. Porque, olha só, toda criança, a gente diz assim, toda criança é distraída. Toda criança é levada, irrequieta, né? Toda criança é impulsiva. São características da infância, né? A gente não espera que as crianças sejam diferentes disso. Mas existe um grupo de crianças que são muito mais distraídas, muito mais agitadas e muito mais impulsivas, né? Vou te dar um exemplo. Numa sala de aula, um professor experiente, com anos de magistério, ele tem 20 alunos, né? Então, ele conhece um padrão de comportamento de todas as crianças. Um exemplo seria, ele está ensinando uma matéria para uma turma de 2ª a 3ª série. A maioria das crianças consegue sustentar a atenção por um período 10, 15 minutos, 20. Os portadores de TDAH não conseguem sustentar a atenção por mais de 5 minutos. Os outros 15 minutos, essa criança está em outro lugar, viajando, desdobrando seus pensamentos, vagando, né? E quando ela retorna em algum momento, normalmente sendo repreendida, né? Fulano, você não presta atenção, faz isso aqui. Ela já perdeu metade daquele processo, aquela matéria, aquele conteúdo que foi passado. Um outro exemplo seria, porque muitas delas, não são todas, tem umas que são predominantemente desatentas, são muito agitadas. Então, levantam 20 vezes para ir ao banheiro, derrubam o estojo, viram para trás, cutuca o colega, levanta, vai na janela. Esses sintomas de hiperatividade são muito angustiantes para quem tem, né? Porque você percebe, a própria criança percebe que ela se comporta de uma maneira diferente e ela não consegue segurar, controlar isso. E isso cria um caos. Eu estou falando no âmbito da escola, mas isso se desdobra em vários campos da família. E tem um detalhe importante, Leda, porque a criança pode ter sintomas de déficit de atenção, isso é um grupo. Pode ter sintomas de hiperatividade, outro grupo, ou pode ter sintomas mistos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode ser apresentado de 3 maneiras distintas. O que nós não podemos é que, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas toda criança é assim, toda criança... Isso é normal. Ah, é? Então tá, se a glicose sua for 120, o diabético é apenas uma variação do normal? Não, é uma doença. Até porque... Isso é doença. E nós precisamos entender que é uma doença. Sendo uma doença e você negar,
Isso é psicofobia, isso é pior. preconceito, porque é negar a doença dos outros, o sofrimento dos outros, negar o sofrimento da criança, Pois é, do adulto. a criança sofre porque ela descobre que ela é diferente. Na verdade, eu gostaria de Numa concluir... época que ela quer ser igual, né? Eu gostaria de concluir rapidamente o que ele disse, que é o fato de que o diagnóstico de TDAH, ele é dimensional, ele não é categorial. O que é isso? Né? Hepatite. Ou você tem ou você não tem hepatite, que eu acho que é isso que ele disse sobre a glicose. Né? Ou seja, grávida, ou você está grávida ou você não está. Você não fica mais ou menos grávida, você não tem mais ou menos hepatite. Em geral, em saúde mental, em psiquiatria, os diagnósticos são dimensionais. Todo mundo é um pouco desatento, todo mundo é um pouco impulsivo. Todas as crianças são um pouco hiperativas. As crianças que sofrem desse transtorno, elas são numa dimensão absurda que traz prejuízos para a vida da criança. Então, se você levar... da família. Sim, pode ser difícil. Se você levar... Você imagina que uma criança que levanta a todo momento, tromba, bate, não fica quieto, o professor está chamando a atenção, chama uma vez, chama duas, chama três, ela começa a ficar, coitada, já toda cheia de preconceito, porque não gostam de mim. Aí passam a ser vítimas de bullying e tudo mais. Exatamente, dos outros coleguinhas começam a chamar de burro. Exatamente, porque não rende, não consegue ler uma página até o final, são estabanados. Um relato de um dos meus filhos, para o médico quando nós descobrimos que ele tinha TDAH. Esse filho disse, eu tenho vários filhos, né? Ele disse... Ele disse... Quantos filhos, Jane? Dois, né? Dois. Não são tantos. Ele disse para o médico, doutor, eu não sei o que acontece. Depois, eu leio o primeiro parágrafo, eu leio o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo do livro de história da escola. Eu entendo tudo, claro, ele não é burro. Mas quando eu chego no quinto parágrafo, eu já esqueci o primeiro. Porque o processo de memória exige de você a necessidade de sustentar a atenção. E, na verdade, foi voltando à sua pergunta inicial, o percurso, né, que eu fiz, é o percurso que fazem todos aos 14 anos de idade. Não se falava em TDAH no Brasil. Eu sou uma psicóloga, eu sou uma psicanalista. Eu botei esse filho em terapia psicanalítica durante muito tempo, porque a gente acredita que podem ser outros conflitos, que muitas vezes existem mesmo, de natureza subjetiva, que podem trazer sintomas muito semelhantes, mas a questão é que o que estava ali era o TDAH que precisava ser tratado. E as pessoas, quando recebem esse diagnóstico, eu conheço mães que receberam o diagnóstico, e não conheço muitas, mas conheço algumas que não gostaram do medicamento. Eu não gosto muito de falar de medicamento aqui, porque parece que a gente está fazendo propaganda, né? Sim, claro. Mas é a tal da Ritalina. Nesse caso eu vou falar porque é o remédio. A mãe ficou horrorizada, falou, não, de jeito nenhum, não quero meu filho tomando isso. Tá? É útil, é importante tomar o remédio? Um dos meus filhos toma essa medicação, uma medicação, eu prefiro também não falar de medicação, não me sinto confortável. Pois é. Mas um dos meus filhos é tratado há 12 anos com medicamentos. E está muito bem. Né? Mas e ele se sente bem? Muito bem. É mais confortável para ele tomar o medicamento, é isso? Eu gosto de usar Mas é mais confortável para ele, ele está tranquilo. Eu posso te responder? Pode. Eu te dou a resposta direta do que você está perguntando. Esse medicamento que você citou, o nome... Qual que é o nome científico? Não, tem outros... Metilfenidato. Alguma coisa assim que a gente não precisa repetir o nome comercial. Isso. O metilfenidato, ele os vários estudos internacionais colocam como sendo um medicamento de primeira linha para o tratamento do TDAH, com uma das melhores resolutividades na psiquiatria, a melhor resolutividade em psiquiatria e uma das melhores resolutividades em medicina. Isso é um fato. Não tem só esse nome comercial, tem outros nomes comerciais. E por que as mães se apavoram? Medo, porque primeiro é um medicamento faixa preta. E elas confundem o seguinte, se eu usar um medicamento que não há necessidade para mim, é claro que o meu corpo vai ter uma reação desproporcional, porque não tem o que corrigir. E ele tem efeitos colaterais importantes? Sim, mas assim, só concluir para você assim, o medicamento em quem tem TDAH, Leda, é perfeito. Ele entra, funciona e o paciente fala assim, nossa, como minha vida mudou. Comecei antes. Nossa, como eu estou bem. Tire o medicamento de quem tem TDAH para você ver. Isso é complicado. O paciente mesmo queixa, não, eu preciso. Para mim faz falta, porque eu me emburreço, eu perco meus compromissos, eu não rendo na escola, eu fico inquieto. O próprio paciente relata isso. Fora isso, nós temos mais problemas.
essas pessoas que não tratam, e isso é importante para todos nós que somos pais, tendem a buscar mais álcool, drogas, envolve-se mais em acidentes de trânsito, multas de trânsito, e há uma perda de qualidade de vida dessa pessoa em função das perdas da ausência do tratamento. É a mesma coisa de um diabético, eu vou voltar a falar disso para entender que é a doença, de um diabético que não usa o medicamento para baixar o açúcar do sangue, de um hipertenso que não usa o medicamento para baixar a pressão arterial. Então, é uma doença médica. Ele corre mais riscos. Clara, é muito mais risco. Agora, em resposta se tem efeitos colaterais, todo e qualquer medicamento tem. Tem. A diferença em medicamentos do que é remédio e o que é veneno é a dose. Ou quem sabe tratar. Porque a questão é saber tratar, não saber tratar. Se você vai para quem não sabe tratar, para quem não está preparado, ou quem não acredita até que a doença existe, você está gerando um problema. Porque uma das maneiras interessantes governamentais que nós temos é assim, ó, se eu nego a existência de algo, eu não preciso cuidar desse algo. Então, assim, se eu nego a existência da doença, eu não preciso criar ambulatório público para poder atender essas pessoas. Eu não preciso dar na farmácia pública medicamento para essas pessoas, o que é, de novo, é caro. Psicofobia. Mas é caro? O medicamento? É. Variável. Tem a R$17 e a 200. De R$17 a 200, 300 reais. Mas eu gostaria de fazer uma observação. É grande de preço. Preço não é o problema do medicamento. O problema do medicamento é a desinformação. Eu só quero falar um negócio que eu acho importante dizer para todos vocês, assim, ó, nós psiquiatras, que eu represento a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós não queremos psiquiatrizar o mundo, nós não queremos também que psicologize o mundo, nós não queremos pasteurizar ninguém. O ser humano, o tratamento psiquiátrico, ele tem medicamento, mas isso não é o todo de um tratamento psiquiátrico. Perfeito, eu ia falar sobre isso. E o tratamento do TDAH, por exemplo, é um tratamento multidisciplinar, onde nós temos envolvimento com psicólogos, com fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim, educadores. Enfim, nós temos que juntar todo um grupo, mais a família, mais o paciente, para fazer a desenvoltura de um bom resultado. Eu costumo dizer que o tratamento psiquiátrico, é bom falar no geral, é como uma receita de um bolo. Você tem o trigo, você tem o leite, você tem ovos, você tem fermento, você tem açúcar e manteiga. A variação aqui dentro existe. Pode ser ovo de granja, pode ser um ovo caipira, exato. E aí vai a variação. O leite pode ser desnatado, leite integral. Leite. O tratamento psiquiátrico é assim. Você tem medicamento. Tem que achar o seu, né? Exatamente. Você tem medicamento, psicoterapia, atividade física diária, ausência de substâncias que possam atrapalhar o tratamento, como nicotina, cafeína e álcool. E uma sequência, assim, envolvimento escolar, envolvimento de trabalho, envolvimento social. Então, falando em envolvimento escolar, eu penso no envolvimento familiar. Porque, assim, a gente hoje em dia tem visto muitas crianças mal educadas. Mesmo. Né? Não tem TDAH, nada. É mal educado mesmo. A gente... Não é? Então, como é que fica educar uma criança? Porque aí, é assim, para a pessoa que está na mesa ao lado no restaurante, aquela criança é apenas mal educada. E às vezes é mesmo, né? Falando a verdade. Sim, a gente pode pensar nas duas perspectivas, que ninguém prestou atenção, ninguém educou e tal, acha lindo e vai por aí. E tem a pessoa que tem o transtorno. E deve ser difícil para a família lidar com isso, pelo menos até ter um diagnóstico. Porque se a pessoa tiver um bom padrão também econômico, ela tem esse atendimento multidisciplinar. Eu tenho um bom padrão econômico, né? E eu corri com um desses filhos por vários melhores especialistas em neurologia do Rio de Janeiro. Eu levei a psicólogos, eu levei a psicopedagogos, eu levei a psicanálise por 2 anos. E não adiantou rigorosamente nada, porque, como exatamente usando o exemplo que você acabou de descrever, a questão dele não era uma questão do contexto afetivo, familiar. Ele tinha o suporte, era uma criança com limite. Só que essa criança que tem TDAH, ela não é uma criança mal educada. Isso que você colocou é muito pertinente, porque ela vai ganhar este rótulo da criança mal educada, sem limites, desafetizada, que torra o saco de todo mundo, que faz o morrebu no restaurante, que quebra as coisas na casa da avó e vai pagar um preço por alguma coisa que ela não é, mas ela tem.
Eu penso sempre em esclarecer os pais, e essa é a minha função e por isso eu estou aqui, que eles tomem muito cuidado, né, e no sentido de ter essa perspectiva que a gente chama da deficiência, que é a gente pensar o que uma criança não faz porque não quer, porque ela de fato, entre aspas, é mal educada ou tem problemas psicológicos, porque isso também acontece, e o que ela não faz porque ela não consegue. Eu sempre uso uma metáfora que eu acho que deixa os pais com um entendimento mais claro, que é a mesma coisa de você dar um óculos para um míope. Não adianta você dizer para uma criança, míope, enxerga, ela não consegue. Mas as crianças com TDAH, quando você dá o tratamento correto, elas não fazem mais isso. Elas se tornam não dopadas, domadas, domesticadas. Elas se tornam iguais a outras crianças. Um desses meus filhos, que tem TDAH, quando começou o tratamento, ele disse assim para mim, caramba, então agora, mãe, eu consigo ver o mundo do jeito que os meus colegas veem. Eu entendo que eu via diferente. Porque vê diferente. Vê tardiamente, percebe, está sempre em situações inadequadas, está sempre fora do seu papel social, não tem a perspicácia, são muito ingênuos, inclusive por causa disso, não tem a perspicácia de compreender todos os estímulos. Mas ele compreende que está inadequado. Compreende? Porque ele é vítima. Eu não gosto muito dessa expressão bullying, mas enfim, ele é vítima todo o tempo de inúmeras repressões, porque ele não consegue estar no que a gente chama dentro do comportamento esperado por uma criança. A gente tem criança, a gente sabe, né? Aos 5 anos de idade... Quando a gente era criança também, a palavra bullying não estava no nosso contexto. Não era, eu tenho 56 anos, não tinha isso na época da gente. Então, o que acontecia? A criança diferente era debochada mesmo, né? Ninguém se falava em bullying, mas era aí, lá vem aquele desprezo, esqueceu de novo, né? E elas vão ficar... E ali é o deboche. Todo mundo aqui já teve alguém na sala ou perto, brincando na rua, também não tinha tanto play, né, naquela época. Interessante você ouvir dos pacientes assim, ó, eles falam assim, doutor, eu tentava, mas eu não conseguia. Mas eu não conseguia. Era um sofrimento muito grande. Porque uma das acusações que as mães eu queria atender meu pai, mas eu não conseguia. Pasteurização, né? Como eu não entendi sua Uma das críticas que as mães que têm medo do metilfenidato é esse. O que acontece? Que a criança fique pasteurizada, comportamento meio domada, não é real. Não é isso que os estudos clínicos mostram em pesquisas. Não é isso que se vê na prática. E não é isso que eu vivo e não é isso que eu vejo nós somos a única associação de portadores de TDAH do Brasil. Entende? E nosso foco é esclarecer e dar suporte a esses portadores. Nós temos grupos de apoio para pais gratuitos, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, nas principais capitais do país. Então, nós temos assim um banco de dados de famílias que nos procuram e que nos últimos dias estão nos procurando alarmadas, né, com esta campanha que está sendo feita contra o diagnóstico de TDAH, como se de fato... Quem está fazendo essa campanha? Doutor Antônio Geraldo, por favor. Na verdade, assim, ó, essa campanha ela é fruto do desconhecimento. As pessoas não leem e começam a falar de temas. Eu começo a fazer uma crítica aqui ao Jarbas sobre a apresentação dele, sem entender nada de teatro. É isso. O que está acontecendo é que são pessoas que não têm formação adequada, como foi o caso das pessoas ideologicamente que fizeram esse tipo de colocação, que foi um grupo de diretores do Conselho Federal de Psicologia, que não têm o conhecimento, que não clinicam diariamente, que não atendem essas pessoas, como eu trabalho no serviço público, sou médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, então, trabalhando no serviço público anos e anos, 10, 15, não vou falar quantos, né, senão eu vou começar a dizer a idade. Exagerar. Já estamos lá. Que tem a chance de poder tratar, atender essas pessoas, entender que há mudanças. Se você não clinica, se você formou, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu não sou bacharel em medicina. Então, é diferente, é muito diferente. E esse diagnóstico é psiquiátrico, não é Essas diagnóstico. pessoas que estão fazendo essas denúncias, primeiro, não entendem nada de psicofarmacologia, não entendem nada de farmacologia. Essa denúncia é por conta de um remédio que deixaria as pessoas mais inteligentes, é isso? Mas é uma outra besteira, é uma outra falácia. Entenda, esse remédio é um estimulante. Como é que ele pode deixar uma criança boba, quietinha, parada, se ele é um estimulante? Ele é um estimulante e funciona em quem tem hiperatividade, porque tem a hiperatividade voltando para um padrão normal.
É o diagnóstico bem feito, né? No fundo é o isso. diagnóstico bem feito com um tratamento remédio bem feito. indicado. Porque, na verdade, a denúncia tem outros princípios. Por exemplo, a denúncia pode ter o princípio de uma psicologização das pessoas. Não pode ser assim. A verdade, a denúncia é assim, eu vou te falar rapidamente. Se 5,3% das crianças têm TDAH, 2,5% dos adultos têm TDAH, vamos dizer que seja 4% no final da população. 4% de 200 milhões de habitantes, isso vai dar 8 milhões de pessoas. A denúncia nos despertou para algo muito importante. Se tem 8 milhões de pessoas ou mais, e jogando por baixo, que tem TDAH, 5 milhões que seja, vamos botar que seja 4 milhões, e só está vendendo 2 milhões, que significa que o governo está deixando de atender a maioria da população que tem TDAH. Isso é grave, porque você não está dando o que a lei manda, inclusive a lei 10.216, que fala da área de saúde mental, que é assim, o cidadão tem direito ao acesso ao melhor tratamento. Nós não estamos tendo direito ao acesso ao melhor tratamento. Então, assim, independente de medicamento, nós não estamos aqui para vender medicamento, porque ele é parte de um contexto, né? 2 milhões está muito aquém daquilo que é a população, que é de 5 milhões ou mais de pessoas e que não estão sendo tratadas. Eu achei interessante a denúncia porque ela me despertou para algo. Nossa, por que nós não estamos brigando por o atendimento ideal de quem padece do transtorno de déficit de atenção, que é uma doença grave, séria, que leva a grandes perdas. Crianças tornam dependentes químicos, crianças entram no alcoolismo aos 10, 11, 12 anos de idade e nada está sendo feito. Então vocês fizeram essa carta, a carta da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso, essa carta, ela vem mostrar exatamente o grau de responsabilidade que nós temos. Esta carta está assinada até o momento, isso foi apenas em 3 dias, por 30 instituições. Entre elas tem ABP, ABDA, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e profissões afins, enfim. E aí nós vemos séria assinando isso. Exatamente, Sociedade de Neuropsicologia, Departamentos de Psicologia de várias faculdades. Várias universidades. Várias de Minas, universidades. Federal de Minas, a Unicamp. Exato, Unicamp, Unifesp. A Faculdade de Medicina de São Paulo. Essa carta... Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, os centros de estudo, os locais onde produz ciência, não ideologia, produz ciência. Perfeito. Assinam e se responsabilizam pelo que estão falando aqui. Então é muito grave, denuncio. Valeu a gente fazer o esclarecimento. Eu poderia fazer, eu gostaria de fazer uma colocação em torno disso que está sendo dito, porque o nosso apoio a essa carta da Associação de Portadores de TDAH do Brasil foi no sentido justamente de acalmar a população, os pais, as mães, os adultos, né, que fazem o tratamento do TDAH, no sentido de que não há nada de errado acontecendo. Que eles fiquem calmos, que eles busquem informações corretas com os seus médicos e alertar que existem, sim, casos, como existem em todas as áreas de saúde, de diagnóstico errado, de medicamento que não fez efeito, ou que deu efeito colateral, e que isso faz parte da área de saúde. Mas que eles devem procurar profissionais especializados, sérios, e que o tratamento é seguro, e que não interrompam as suas psicoterapias e os seus tratamentos, porque isso pode trazer muito prejuízo. Ok. Vou fazer um intervalo agora, tá? Volto já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.